O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesse final de semana que poderá se candidatar a vereador no Rio de Janeiro nas próximas eleições. A declaração foi feita durante um encontro do PL no Rio Grande do Sul. Bolsonaro afirmou que cogita a possibilidade de ser candidato a vereador caso esteja em condições legais para disputar a eleição. Ele se referia ao julgamento que enfrenta no Tribunal Superior Eleitoral, que pode torná-lo inelegível por até 8 anos. Ele ainda deu a entender que em 2026, caso possa disputar a presidência da República, estará protegido pelos ministros que ele nomeou para o STF. Lógico que eu não quero perder meus direitos políticos. Até falei outro dia, né? Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual o problema? Não há demérito nenhum. Até vou me sentir jovem. Que geralmente, né, a vereança é para garotada, para o mais jovem. É o primeiro degrau da política. 2026. Se estiver vivo até lá, e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai, disputa novamente a presidência. O presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes, que eu indiquei. O vice-presidente do TSE em 26 será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. As coisas mudam. Será que a preocupação com essa mudança antecipa essa vontade de... Olha, ele se reuniu com embaixadores. Vamos lá, gente, vamos lá. O Bolsonaro, claro, ele tem uma expectativa boa sobre o futuro desse julgamento, né? Pouca gente tem, só ele tem, né? Em Brasília, o que se diz é que ele será resolvido. O termo que usam, inclusive, o Pedroso, que o TSE vai resolver a questão Bolsonaro. Parece que ele falou ali, pode ser vereador no Rio, muito mais numa bravata, e ele fala pra caramba, lembra? Na presidência foi assim. Não, ele não quis dizer isso, daí vinham os desdizidores, sei lá que existe essa palavra, mas o pessoal que vinha, não, veja bem, não foi isso e tal. Ele falou no calor do momento ali, mas claro, ele pode ser candidato ao que ele quiser. Se fala, por exemplo, Pedroso, vamos falar aqui pela primeira vez no ar aqui, que, né, caso se confirme a cassação de Sérgio Moro, o próprio Bolsonaro poderia vir ao Paraná disputar o Senado, na vaga que vai abrir em uma eleição suplementar. Há essa conversa. Então, eu estou dizendo isso porque se fala muita coisa, mas o que efetivamente vai acontecer, ninguém sabe ainda. Mas ele tiraria, nesse caso, o filho lá da corrida carioca, Pedroso, e se autocolocaria e ia fazer uma chapa interessante, que vai puxar voto, né? Ah, mas daí iria eleger até os papagaios do Rio de Janeiro. Vamos combinar o seguinte, algumas grandes figuras políticas já fizeram isso. Eu lembro muito bem da Heloísa Helena, lá em Maceió, né? Isso aí é para os mais antigos. Ela fez isso, ela tinha um grande conhecimento, naquele momento se candidatou a vereador em Maceió, levou outros nomes junto com ela. O Enéas, quando se candidatou a deputado, também fez isso, as chapas. O Bolsonaro teria essa capacidade. Mas eu concordo contigo que isso aí tem muito mais cheiro e cara de bravata. Até porque ele hoje não tem demérito nenhum ser vereador, pelo contrário, tem grandes vereadores Brasil afora, Paraná fora, né? Em todas as cidades tem vereadores muito ruins também, mas não é demérito ser vereador. Agora, ele é uma liderança muito maior, ele é uma liderança nacional. Como vereador, ele deixaria de ter esse impacto tão grande quanto tem hoje. O mais importante do que ele falou ali, eu quero pensar um pouco dessa fala, que eu sou uma daquelas pessoas que torcem para que ele não fique inelegível. Eu acho importante que o judiciário não interfira em alguns casos, ou pelo menos os elementos que existem até agora não me parecem suficientes para tirá-lo do jogo eleitoral. Não sou jurista, deixo essa opinião para os advogados, juristas e tudo mais, mas me parece que não é suficiente. Agora me chama a atenção esse tipo de disputa, sabe? Você tem ali, olha, é o ministro que eu indiquei, é o outro que eu indiquei, agora a gente tem o advogado do Lula no Supremo. Pelo amor de Deus, olha se faz sentido a gente começar a ter que olhar a composição praticamente partidária do Supremo Tribunal Federal. Não tem sentido nenhum. E isso vale para quem indica e para quem é indicado. É importante que cada um tenha ali a sua autonomia. Me causa estranheza e choque que a gente tenha que incluir esse tipo de parafernália ideológica na análise política. Então, eu espero que as coisas ganhem algum grau de normalidade, Mark, mas ele candidato a vereador ou candidato a outros cargos menores, a probabilidade é pequena. E sobre essa história dele poder mudar o domicílio eleitoral e vir aqui para o Paraná, tem gente tratando como piada, mas eu recebi de uma fonte ligada, de fato, ali a um certo entorno do Bolsonaro, não sei se era balão de ensaio ou se era um outro tipo de bravata, mas eles considerariam sim a possibilidade para que estendesse ali a possibilidade de ter um
um foro privilegiado, porque existe medo desse tipo de retaliação que a justiça tem levado adiante, segundo a interpretação dessa mesma fonte. Aliás, essa possibilidade de eleição suplementar para o Senado do Paraná, se confirmada a cassação de Sérgio Moro, já está movimentando e muito os bastidores da política do Paraná. A chapa está quente já. Quem também está se colocando ali como uma possível candidata é a deputada Gleisi Hoffmann, né, que dirige o PT nacionalmente e tem uma grande influência sobre a esquerda, né? Aí tem o Paulo Martins, que vai tentar novamente se eleger. Ele foi o segundo colocado, ficou perto ali do Sérgio Moro, primeiro colocado. Aí tem o Ricardo Barros também, deputado federal da região de Maringá, que está já se articulando para ser. Eu estou num clima pré-eleição, assim, Pedroso, com as conversas que recebo e com as informações que vem apurando. É impressionante, a classe política ela fica excitada com a possibilidade de disputa eleitoral. O Marcos citou aqui a Gleisi, o Ricardo Barros, o Paulo Martins. Daí a gente escuta que alguns prefeitos até considerariam a possibilidade de renunciar a um pedaço do mandato para concorrer. Daí dentro dos poderes você percebe outros deputados querendo. Fala-se que teria um nome talvez ali do PSD, ou o presidente da Assembleia, ou o Alexandre Cury, ou ali o Beto Preto. Ou seja, todo mundo vê a possibilidade de disputar e agora sem precisar renunciar, sem risco de perder nenhum tipo do mandato que tem, as pessoas se animam e começam a colocar o bloco na rua. Mas eu acho que tem muita água para passar embaixo da ponte, mas tem gente já se organizando e organizando estruturas de campanha. Então, vale ficar atento, os nossos ouvintes queridos, que pelo visto a batata ali do senador Sérgio Moro já está para lá de assado, já está aquela batata coradinha ali, sabe quando você fica olhando ali no vidro do forno? Já está quase daquele jeito. E você falou também, Pedro, dos elementos que podem levar à inelegibilidade de Bolsonaro. Vamos lá, foi uma reunião com embaixadores em que ele questionou as urnas, coisa que ele fez, né, o tempo todo. Agora você veja, você teve ali um homem que foi condenado em alguns processos, em várias instâncias. O pessoal fala o Moro condenou também apenas um dos processos de Lula, a sentença é do Moro, na primeira instância. O outro é da Gabriela Hart, que é uma outra juíza. E os dois processos caminharam no judiciário, foram confirmados em segunda instância, que inclusive aumentou a pena. Eu sempre lembro aqui da passagem do desembargador federal Gebran Neto, e ele falava o seguinte: há provas sobradas, é o termo que ele utiliza, né, no voto dele, que era o relator do caso Lava Jato de Porto Alegre. Aí sobe a Brasília no STJ, a sentença também é confirmada, e mesmo assim, né, o Lula está aí, presidente da República. Aí você pega a Dilma Rousseff, ela foi empichada. Ela passou pelo processo democrático, constitucional, que nenhum político quer, porque é a prova, quando é julgado pelos seus pares políticos, que você não tem condições de seguir no cargo. Tem discussão, a discussão foi encerrada ali. E mesmo assim, Pedroso, foi cindida a lei, onde se tinham eles ler um ou, e ela permaneceu com os direitos políticos. Então você veja, são dois casos, ao meu ver, mais graves do que fazer uma reunião lá e falar alguma coisa. Mas, pois bem, quem que vai ficar sem o cargo? O Lula manteve os direitos políticos, a Dilma manteve os direitos políticos, né? Inclusive dirige até um banco hoje, e o Bolsonaro, numa reunião, acabou perdendo ali os direitos políticos. E eu gostei porque o relator do caso, né, conectou o caso do Bolsonaro ao Francisquini, e é bom que faça isso, porque as coisas ficam claras daí. A gente sabe muito bem o que está acontecendo. E a gente avisou aqui no jornal da cassação do Francisquini. Felizmente a internet guarda e grava. A gente deixou muito claro, olha, essa situação com o Francisquini é para criar precedentes em relação ao Jair Bolsonaro. Naquela época, Marco, algumas pessoas nos chamaram de loucos, falaram, não, são casos apartados, não tem nada a ver com isso. E agora as coisas elas vão se confirmando e mostrando que de fato, nesse caso você já tem uma trajetória ali de construção de jurisprudência. Você falou das revisões em relação à Lava Jato, vale a gente lembrar do Teori Zavascki, né, que teve aquele acidente, né, triste que o vitimou, que também revisou alguns procedimentos da Operação Lava Jato. Então, tem muita gente que olhou esse processo para depois ser tratado agora como um caminho de um homem só. Não, você lembrou de uma coisa importante aqui. O Alexandre de Moraes, naquela decisão do Francisquini, ele dá um pito no Bolsonaro. Pega o voto lá. Ele fala.
Ele fala abertamente, que sirva de exemplo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até que Bolsonaro teve um caso julgado naquela época também, naquele ele foi vitorioso, um caso parecido. Então assim, mas ele fala no voto do Francisquini em algum momento algo que dá para se entender como uma indireta do que vem para o futuro. A gente está vendo o que está acontecendo, o futuro chegou.